Fala pessoal, tudo bem? Ontem um amigo mandou um vídeo para mim no WhatsApp, esse aqui do Augusto Nicodemos, e ele achou que seria legal fazer um react. Então eu vou dar uma olhada aqui no vídeo, tá? Eu já vi um pedacinho do vídeo. Não sei se eu vou fazer do vídeo todo, porque eu ando com dificuldade de captação de áudio. Às vezes quando chega em dado momento da gravação, o microfone para, ele não capta mais o áudio, aí eu perco tudo. Então eu vou ver até onde dá para ir, tá? Vamos ver o que o Augusto está falando aqui. Igrejas evangélicas ao redor do mundo se renderam à pressão desse movimento. Nos Estados Unidos, a igreja mãe da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é a PCUSA, Presbyterian Church of America of United States, eles já de algum tempo atrás eles cederam à pressão e eles passaram a considerar a prática homossexual como sendo normal e uma opção de cada um. Que horror, né, Augusto? Em vez de eles falarem que o homossexual é doente, abominável, que Deus odeia eles, que eles vão arder eternamente no inferno, eles estão dizendo que é uma prática normal. Nossa, gente, que horror! Imagina então um Deus que cria várias espécies com o mesmo comportamento, né, desde girafas a elefantes a outras espécies de animais. Em vez de eles disserem que esse Deus é falho e que colocou um defeito de fabricação em algumas pessoas, eles estão dizendo que é normal? Gente, tô chocado. Passou a aceitar como normal. O passo seguinte foi aceitar o casamento gay. E o passo seguinte é que agora tem pastores e pastoras gay também. Na verdade, Augusto, pastores e pastoras gays sempre tiveram. Tem um monte, né? É que vocês escondem para enganar o fiel. Eu não gosto de usar essa palavra para não ofender ninguém, mas eu vou usar que é necessário. O fiel otário, trouxa, que acha que essas pessoas são de bem e não são. Olha aqui, por exemplo. Ó. Esse aqui é o caso Lucas Terra, ó. Onde esse garotinho aqui, ó, ele pegou os dois pastores transando aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho o trecho aqui que menciona. Meu notebook anda meio ruim. Aqui, ó. O adolescente de 14 anos também teria sido estrupado pelos pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva após flagrar uma relação sexual entre os dois dentro de um templo. Então isso sempre teve, Augusto, não é nenhuma novidade. Só que agora é escondido, né? Esse livro aqui, por exemplo, é de um ex-bispo da Universal. O nome do livro é Nos Bastidores do Reino, onde ele tinha um relacionamento homossexual com outro bispo, dentre outros, né, que ele menciona no livro. A igreja arrumou até uma mulher de fachada para ele. Sabe para quê? Para ele enganar os trouxas. Para ele chegar lá, pegar a Bíblia, falar que é abominável, que Deus condena a homossexualidade. Aí faz aquele fiel homofóbico, o fiel que odeia gays, trabalhar o mês inteiro, dá 10% do seu salário pro pastor, enquanto o pastor dele é pior que os gays, que tá lá fazendo orgia, estrupa, até com drogas, com garotos, com menores. Isso sempre teve, Augusto. Olha o Caio Fábio, o que o Caio Fábio que fala? Lembrando que o Caio Fábio foi do sistema, né? Ele fala que a igreja é cheia de gays, tá? Mas para ganhar o dinheiro de vocês, do fiel, tá? Eles têm que fingir que são héteros, que são normal, que é abominável, que Deus odeia, porque vocês incutiram isso na cabeça deles. Mas na verdade isso aqui não é uma coisa exclusiva da igreja presbiteriana americana. É uma coisa que é presente até hoje em quase todos esses meios evangélicos, tá? Se tem um lugar que tem gay, é na igreja evangélica. Só mais um adendo, né? Os meus seguidores que são homossexuais já falaram para mim no privado, em WhatsApp, que tem igreja aí que tem até banheirão, tá? E os líderes, eu não vou situar para não prejudicar ninguém, e os líderes dessas igrejas até sabem. Mas sabe por que eles não fazem nada? Dinheiro. Então, Augusto, desculpa, você está meio desatualizado, tá? Mas se tem um lugar que tem gay na igreja, e se eu fosse você, eu abri o olho na sua igreja também, tá? Porque enquanto você está aí discursando, vai saber o que não rola nos bastidores entre os membros dessa igreja, tá? Não é? Lá na Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que foi a igreja de onde veio a nossa. Apenas para deixar muito claro, porque de vez em quando o pessoal fica pegando no meu pé, não é? E no pé de vocês também. Ah, a Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, a Igreja Presbiteriana aceita esse tipo de coisa. Você tem que dizer, não é a mesma coisa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós rompemos com essa igreja em 1950. Ou seja, faz mais de 50 anos que nós não temos relacionamento nenhum com essa igreja. É isso aí, Augusto. Ainda bem que você deixou bem claro para ninguém confundir, entendeu, pessoal? A igreja do Augusto Nicodemos, que é a presbiteriana, não tem nada a ver com a outra, tá? Essa igreja aqui segue aquilo que Jesus ensinou na Bíblia. Amai ao teu próximo como a ti mesmo, exceto se ele for homossexual. Aí não pode ter nenhum vínculo, tá? Essa igreja aqui não tem nada a ver com aquela outra, tá? Essa igreja aqui condiciona o amar ao próximo à sexualidade.
Então, antes de você amar o seu próximo, você pergunta: escuta, ô fulano, com quem que você faz relação sexual, hein? Você se relaciona com mulheres ou com garotos? Porque senão eu não vou poder amar você, tá? Essa é a igreja aqui do Augusto Nicodemos. Estão seguindo ao pé da letra Jesus aqui, ó. Olha o que Jesus disse aqui, ó, Mateus 21, 31. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entrarão adiante de vós no reino de Deus. Tá? Os gays não. Não tem um relacionamento. É outra denominação que a gente nem considera como igreja irmã. Não é? Nossa, nem considera como igreja. É muito amor cristão, né, pessoal? É um Deus que permite a escravidão, permite até bater no seu escravo, até quase matá-lo. Mas se tiver um caso de homossexualidade, eles não consideram nem igreja irmã. É um Deus que criou o universo, o sistema solar, galáxias, buracos negros, sóis 1000 vezes maiores que o nosso Sol. Mas a maior preocupação desse Deus é isso. Ele cria um planetinha insignificante no meio de um sistema solar, como dizia Carl Sagan, um pequeno pálido ponto azul. Milhares de espécies nesse planeta, milhares e milhares, insetos, aves, peixes, leões, sendo que várias dessas espécies têm o mesmo comportamento. Mas esse Deus está preocupado só com uma dessas espécies, que é o ser humano. Inclusive a pior das espécies, né, que está destruindo o planeta. Aí se um ser humano se relacionar com outro ser humano do mesmo sexo, aí Deus não gosta, Deus fica bravo, esse Deus é mau. Imagina então, Augusto, quando eu abrir minha igreja, Deus é tinindo. Vou te convidar para você participar, tá? Por conta dessas atitudes que ela vem tomando. Mas também muitas igrejas metodistas, igrejas luteranas, igrejas episcopais e outras igrejas, elas vêm cedendo à pressão e vêm aceitando o casamento gay. Que horror, né, Augusto? Várias igrejas, luterana, metodista, etc. Por que eles não fazem que nem Jesus? A Bíblia não fala que tem que ser imitador de Cristo? Que Cristo ia lá, apedrejava prostitutas, atacava os homossexuais da época dele. Por que eles não imitam Jesus, né, Augusto Nicodemos? Jesus estava lá na Galileia atacando os outros, prostitutas, os homossexuais. É assim que tem que ser uma igreja de Cristo. Uma igreja que segrega, faz acepção de pessoas. Essa é a verdadeira igreja cristã. Vem aceitar. Agora mesmo a Igreja Batista teve uma confusão, porque teve uma Igreja Batista que fez um casamento gay. E a Convenção Batista se reuniu e discutiram durante um tempo, acabaram desligando a igreja da Convenção Batista, não é? Acabaram desligando. Mas já começou também no meio batista e em outros meios também. E infelizmente a pressão é... Tá certíssimo, Augusto. Tem que desligar mesmo essas igrejas. Quando uma pessoa incestuosa mata o próprio marido, que nem a Fordelis, aí não tem nenhum problema. Ela tem que continuar pastora, fazendo culto lotado. Quando um evangélico como Magno Malta comete traição da esposa com uma outra mulher também casada, ainda manda o marido dessa mulher para a cadeia, onde ele perdeu até uma vista, tem que continuar na igreja, é de Deus. Quando pastores estupram um garotinho que nem o Lucas Terra e queimam ele vivo, aí tem que continuar na igreja. A igreja até protege, paga advogado, que não tem nenhum problema. Agora, se uma igreja faz um casamento gay, ela tem que ser desligada sim. Concordo plenamente, Augusto. Estou virando seu fã. Muito grande. Surge a chamada teologia inclusiva, que é uma tentativa de teólogos do movimento de explicar que a Bíblia não proíbe a homoafetividade e que nós estamos muito enganados quando a gente lê passagem como essa que nós estamos aqui, que nós temos diante de nós. E que Deus é amor. Será que Deus vai me rejeitar só porque eu gosto de uma pessoa que tem um... Tem razão, Deus não é amor não, Augusto, tem razão. Acho que Deus é aquele tipo de pai, sabe, que se o filho chegar em casa e falar com o pai dele: pai, eu não gosto de garotas, eu gosto de rapazes. Ele vai lá, pega uma espingarda e dá um tiro na cara do garoto. Esse é o Deus que vocês entendem, esse é o Deus perfeito. Que se o rapaz for homossexual, ele vai arder no inferno para todo sempre, eternamente, durante toda a eternidade. Mas Deus ama você, menos se você for gay. O mesmo sexo que eu tenho, não é? Deus vai me rejeitar por conta disso? Será que não existe coisa mais séria com a qual Deus deveria estar ocupado, em vez de ficar me marcando? Não tem. A coisa mais séria para esse Deus é a sexualidade alheia, para não falar besteira aqui no vídeo, tá? Mas Deus é o maior proctologista do universo. Ele está preocupado com o fiofó dos outros. Não tem crise no Oriente Médio, não tem guerra na Ucrânia, não tem fome na África, não tem seca nos Estados Unidos, não tem nada disso. A preocupação desse Deus, desse universo todo é isso. Quando uma garotinha é estrupada, esse Deus não faz nada, porque é hétero. Quando acontece um ato de barbaridade ou violência, esse Deus não faz nada, porque são casos héteros. Agora, ai de uma pessoa se envolver com outra pessoa sexualmente do mesmo sexo, aí sim, esse Deus vai mandar um raio na cabeça dessa pessoa.
só porque eu nasci assim, que eu sinto essa atração por pessoas do mesmo sexo. Então, esses teólogos, eles tentam justificar à luz da Bíblia, né? E chega a extremo de dizer que Davi e Jonatas, né, tinham aquela relação homoafetiva, porque numa certa passagem Davi diz assim, Jonatas, o teu amor é melhor do que o amor de mulheres. Ao pessoal, olha aí. Um dos estragos do movimento gay é que acabou com a amizade entre pessoas do mesmo sexo. Eu me lembro da época em que as meninas andavam na rua, de braço dado, e ninguém levantava suspeita, era muito normal. Eu concordo plenamente com Augusto Nicodemos em gênero, número e grau. Eu acho que a maldade, pessoal, está na cabeça das pessoas. Quer ver? Vamos achar aqui 1 Samuel 18. Ó. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 18. Ó. Vamos ler a partir do versículo 3. Ó. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a própria alma, o amava. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes. Ó, ele tirou todas as roupas e ficou peladão. E até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. Como é que as pessoas veem maldade nisso, né, gente? Não é perfeitamente normal isso, você encontrar um amigo que você ama muito, que a Bíblia faz questão até de enfatizar aqui com a sua própria alma. Não é muito comum você encontrar um amigo que você ama demais, você tirar a roupa, ficar peladão e encontrar esse amigo no meio do mato peladão? Qual é a maldade nisso, pessoal? Não é normal para vocês, como o Augusto está dizendo aqui? Ó? Perfeitamente normal. Não sei porque esses teólogos progressistas ficam maldando isso. Aqui meus amigos, quando vêm aqui em casa, a primeira coisa que a gente faz é tirar a roupa. Vamos tomar uma cervejinha, Ronaldo? Vamos, peraí. É perfeitamente normal, gente. Como é que alguém consegue ver malícia nisso? O fato dos dois ficarem peladão, se beijando, um amando o outro com a própria alma, o rei Saul querendo matar o próprio filho por causa disso, dizendo que era uma vergonha para a casa dele, para a família, chamando ele de filho de uma pervertida. Perfeitamente normal, gente. A maldade são desses teólogos progressistas. Quer ver? Deixa eu achar aqui o capítulo 17, ó. Quer ver? Olha o que Saul fala aqui, ó. Gente maldosa, né? Cadê? Eu acho que eu não vou achar o versículo aqui de cabeça, mas é um pouco antes desse encontro deles. Não, deixa pra lá, vai. Mas tem essa passagem, eu já mostrei aqui no vídeo. Mas é pura maldade, gente. Quem nunca faz isso? Eu acho que o Augusto faz isso. Eu acho que quando ele encontra lá os outros pastores na casa dele, eles tiram a capa, as vestes, a roupa, a espada, ficam peladão. E é perfeitamente normal, é maldade achar que tem alguma relação mais íntima entre duas pessoas só porque eles ficaram pelados. Maldade. Os rapazes estarem juntos, saírem juntos, sentarem juntos, bater papo, se abraçar, beijar no rosto e tudo mais, ninguém dizia nada. Hoje em dia, você andou muito junto perto do seu colega, o pessoal já olha assim. No caso a gente está falando da Bíblia, né, Augusto? Se você acha perfeitamente normal dois jovens ficarem pelados para poder fazer uma aliança, então a maldade é nossa mesmo, nós somos pessoas maldosas. Então o movimento conseguiu acabar com essa coisa bonita, que é a amizade entre pessoas do mesmo sexo, que era a amizade que Davi tinha por Jonatas. Claro que é. Chega ao ponto de dizer que Jesus e João tinham também essa relação. Porque na noite em que foi traído, diz lá que Jesus foi traído, João encostou a cabeça no ombro de Jesus e perguntou: quem é o traidor? Tá vendo? Eles dizem. Bom, isso aí eu nunca abordei aqui no canal, mas obrigado pela dica, Augusto Nicodemos. E na verdade ele não é ombro, né? Ele é no seio, no peito de Jesus. E Jesus tinha um discípulo que ele amava mais que os outros, né? Que é enfatizado no Evangelho segundo João. E, deixa eu ver se eu acho aqui o capítulo. E além de não ser muito comum, o Augusto, no mundo antigo hebraico, né, uma pessoa se deitar sobre o peito dos outros, algumas bíblias traduzem até seio. O que eu acho curioso é esse versículo aqui, ó, 51 de Marcos 14. Ó. E um certo jovem o seguia, envolto no lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Isso eu acho meio curioso, né, Augusto? Porque na cultura judaica é proibido ver a nudez, né? Tanto que isso até é um eufemismo para sexo, né, segundo Levítico. Não verás a nudez da tua irmã, do teu pai, não sei o quê. Tanto que na passagem de Noé, quando Noé fica bêbado, né, que ele planta uma vinha e enche a cara, o filho dele vê a nudez dele e Noé fica pé da vida e castiga o neto dele, né? Então não é muito comum na cultura judaica uma pessoa ficar nu.
E é curioso que quando Jesus é preso, né, tem um jovem nu junto com ele, né? Por quê? Não sei. Mas não vou entrar nesse mérito aqui agora. Posso até uma hora dar uma analisada melhor nessas questões aqui, mas gostei da dica, Augusto. Obrigado, que eu nunca abordei esse tema, tá? Mas houve uma época em que um rapaz podia encostar a cabeça no ombro de outro e era perfeitamente normal. Hoje chama-se broderagem, tá, Augusto? É que os nossos olhos foram mudados por causa da pressão do ativismo gay. Nós passamos a ver maldade onde ela não havia. E passamos a enxergar determinadas coisas onde elas nunca estiveram antes. Ou será que essas coisas sempre foram escondidas de pastores como você, que são homofóbicos, né, Augusto? Pode ser ao contrário, pode ser que essas coisas sempre estiveram na Bíblia, mas vocês nunca mostraram para ninguém. Nunca estiveram antes. Infelizmente, então, isso vem acontecendo. Bom, o que está em jogo realmente para os cristãos que creem na Bíblia como a palavra de Deus é essa questão. Como é que então nós devemos encarar a questão da homossexualidade? Pode matar, pode excluir, pode fazer que nem Hitler. Hitler fazia os homossexuais usarem um símbolo aqui no ombro e mandava eles para o campo de concentração. Vocês têm várias opções, Augusto. Aliás, os evangélicos elegeram Hitler na Alemanha, os evangélicos ajudaram a eleger o Bolsonaro aqui no Brasil, né? Quase conseguiram dar um segundo mandato para ele. Então, vocês têm várias opções, ô Augusto. Inclusive, vocês têm brigado agora, né, para poder manter os discursos homofóbicos, né? Alegando que leis que podem proteger essas minorias iriam censurar a Bíblia, né? Mas não se preocupa não, vocês vão poder continuar fazendo discurso machista, racista, homofóbico, numa boa, tá? A Bíblia ainda permite isso. E meu objetivo nessa noite é expor o que o apóstolo Paulo escreveu sobre este assunto aqui nessa passagem. É o mesmo Paulo, né, que disse que usava os seus membros, né, para a prostituição, né? É uma grande referência. Nem apóstolo foi, mas vamos lá. Verso 26 e 27 do capítulo 1 da carta aos Romanos tratam exatamente desse assunto. Bom, eu vou finalizar aqui em Romanos, pessoal, que o vídeo dele é meio comprido, tá? Se quiser, eu até posso fazer outra parte, mas eu já falei muito desse tema aqui no canal. Mas olha o que diz ali, ó, no versículo 26 que ele colocou na tela. Ó. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, vergonhosas. Deus. Então, Augusto, é até curioso, né? Porque se esse Deus é tão homofóbico, por que ele mesmo entregou essas pessoas para a relação homossexual? Eu acho que você deveria bater um papo com esse Deus, ele chegar de noite no seu quarto, fazer suas orações, falar: Senhor, por que, meu irmão, você entregou essas pessoas para a homossexualidade, Senhor? Por que, Senhor? Seu esquerdopata, a pressão do ativismo gay atingiu o Senhor, Senhor. Sai dessas, Deus. Porque segundo o escrito do próprio Paulo, foi Deus que entregou eles para paixões infames, homossexualidade. Então esse Deus deve ter um sério problema psicológico, né? Porque ele entrega as pessoas para uma prática que ele mesmo condena. É o mesmo que eu ter um filho, por exemplo, eu ser antidroga, vou lá, dou 1 quilo de cocaína pro meu filho cheirar e depois eu condeno ele por estar usando droga. Não faz nenhum sentido. Tá aí, pessoal, esse vídeo é só uma brincadeirinha, tá? Depois tem o resto aqui, eu nem vou ver, porque esse Augusto Nicodemos é... Aliás, tem que ter muito saco, estômago, né, pra ver isso aqui. Mas tá aí, já deu pra entender um pouco, né? É o que eu falei pra vocês naquela série de vídeos que eu tô fazendo na Igreja da Perdição. São as igrejas que ficam aumentando a homofobia com esse tipo de discurso. Entendeu? Deus não falou nada disso que ele tá falando. Ele tá falando. E as passagens que você vê ali, uma broderagemzinha, uma coisinha ou outra, eles escondem. Então é o próprio cristianismo que ajuda a aumentar a homofobia. Aí depois, quando eu falo isso, os cristãos acham ruim. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa um like aí que vai ajudar a aumentar a atividade. O alcance, eu sei que é chato estar pedindo, mas o YouTube tá com essa frescura, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.